Vocês vão encontrar em livros de texto, em vários trabalhos científicos, a informação de que a patogênese, participam da patogênese da leishmaniose fatores relacionados ao hospedeiro, ao parasito e vetores. Mas, na realidade, quando vocês forem consultar esses trabalhos, mais de 90% deles dão ênfase, basicamente, ao hospedeiro, e principalmente com relação à resposta imune ou à genética do hospedeiro na patogênese dessas doenças. Em segundo lugar, e isso de 20 anos para cá, tem se estudado muito aspectos relacionados aos vetores, mas muito pouco tem se avançado com relação à importância do parasito em determinar as diversas formas clínicas em se associar com gravidade da doença. Dessa forma, o que eu gostaria de conversar com vocês sobre hoje é sobre o papel de isolados de L. brasiliensis na gravidade da leishmaniose tegumentar. Vocês têm conhecimento de que existem várias formas clínicas de leishmaniose tegumentar. Nós vamos falar aqui principalmente de 4 delas: a leishmaniose cutânea, mucosa, disseminada e a infecção subclínica. E é muito estranho que, na realidade, um parasito, isoladamente, com as mesmas características, ele fosse capaz de determinar essas diversas formas da doença. Dessa maneira, o foco dessa apresentação os objetivos dessa apresentação são de enfatizar não somente a habilidade da Leishmaniaviense brasiliensis de causar diferentes formas clínicas da doença, mas também da diversidade na apresentação da leishmaniose cutânea, que é a principal forma clínica de apresentação da leishmaniose tegumentar. Também gostaria de destacar para vocês o papel da diversidade de isolados de L. brasiliensis, ou seja, mais especificamente de diferenças genotípicas entre isolados de Leishmania brasiliensis na apresentação clínica da leishmaniose tegumentar e o papel dos monócitos no controle ou na persistência dos parasitas, fazendo com que ocorra a progressão da infecção para a doença. Esses estudos só foram possíveis porque trabalhamos realmente em uma área endêmica há mais de 40 anos, no sudeste da Bahia, e que é uma das mais importantes áreas endêmicas de transmissão da América Latina. Essa é uma imagem da parte rural da Vila de Corte de Pedra, situado no município de Tanqueiro do Neve, no sudeste da Bahia. E em 1987, nós construímos esse centro de referência em leishmaniose tegumentar, que recebe o nome do Jackson Costa, e a finalidade desse centro, inicialmente, era de, na realidade, realizar diagnóstico e tratamento da leishmaniose, mas sempre houve uma veia importante de contribuir com avanços científicos, ou seja, de se tornar esse local um núcleo irradiador de conhecimento com referência às pesquisas dessa doença. Aqui nós temos as diferentes formas clínicas de apresentação da Leishmania brasiliensis. Aqui à esquerda, nós temos a leishmaniose cutânea, essa lesão clássica aqui, caracterizada por uma lesão ovalada, bem delimitada e com bordas elevadas. Cerca de 3% dos indivíduos com leishmaniose cutânea desenvolvem concomitantemente, ou meses e até anos depois, podem desenvolver o comprometimento mucoso, e essa doença mucosa, ela, como demorava de ser diagnosticada no passado, ela se associava com formas graves, com destruição da estrutura da face e, obviamente, que um estigma para esses pacientes. Hoje, a leishmaniose disseminada passou a ocorrer com mais frequência do que a leishmaniose mucosa, em torno de 5% a 6% dos pacientes em Corte de Pedra apresentam essa forma disseminada,
que se caracteriza pela presença de mais de 10 e até mais de 1.000 lesões acneiformes, papulares e lesões ulceradas que se disseminam por várias áreas do corpo. Nós temos aqui essas lesões no dorso de um paciente e também na face deles. Finalmente, e não menos importante, cerca de 20% dos indivíduos que residem em uma área endêmica, uma área de transmissão de Leishmania brasiliensis, eles são infectados, mas não desenvolvem doença. Esses indivíduos são denominados de indivíduos com a forma subclínica ou forma assintomática da infecção causada pela Leishmania brasiliensis. Vocês vão encontrar em alguns trabalhos que a leishmaniose disseminada ela é confundida e ela é tratada como a leishmaniose cutânea difusa. Na realidade, são duas distintas entidades, tanto do ponto de vista clínico, patológico, como imunológico e também com relação à resposta terapêutica. Os indivíduos com leishmaniose difusa se apresentam como lesões habitualmente nodulares. Essas lesões, do ponto de vista histopatológico, apresentam macrófagos abarrotados de leishmania, e esses indivíduos não têm uma resposta de células T, não têm resposta celular aos antígenos de leishmania. Adicionalmente, o principal agente causal da leishmaniose cutânea difusa no nosso meio é a leishmania mexicana amazonense. A leishmaniose disseminada, então, diferente da leishmaniose cutânea difusa, ela tem lesões papulares, nodulares e lesões acneiformes. A histopatologia da leishmaniose disseminada muito se assemelha da leishmaniose cutânea, ou seja, tem granulomas e uma escassez de parasitos encontrado ao nível dos macrófagos. E, imunologicamente, esses indivíduos apresentam uma resposta celular e produzem interferon-gama, que é a principal citocina ativadora de macrófagos e que exerce sua ação na morte das leishmanias. Enquanto que os pacientes com leishmaniose difusa têm essa pobre resposta TH1 ou essa pobre resposta imunológica celular. Essa diversidade de apresentação clínica não só mostra as diferentes formas clínicas da leishmaniose tegmentar, como eu chamei a atenção, mas mesmo dentro de uma forma clínica, como na leishmaniose cutânea, nós encontramos uma expressão de doença extremamente variada. Mais uma vez, essa lesão central é a lesão clássica, ovalada, com borda elevada e bem delimitada. Nós temos aqui, abaixo, à esquerda, uma lesão que é plana, onde se apresenta ao nível das bordas áreas hipercrômicas. Praticamente você não consegue delimitar a lesão, porque não existe borda, é uma lesão completamente plana. Nós temos uma segunda lesão, que também ela não se apresenta como uma úlcera, é uma lesão eruptiva, nesse caso aqui, ocupando grande parte da nádega da região lombar do paciente, ou seja, completamente diferente dessa úlcera clássica que a gente observa. A terceira lesão é uma lesão vegetante, são lesões habitualmente localizadas, essa daqui envolvendo os artérios e o dorso do pé. E, no lado direito, lesões nodulares, um grupo grande de lesões nodulares, localizada em um segmento do corpo, nesse caso aqui, é uma face. E, mais uma vez, eu pergunto, será que um parasito ele pode ser capaz de causar todas aquelas diferentes formas clínicas apresentadas e apresentar uma diversidade de leishmaniose cutânea como essa? O que nós tentaremos mostrar para vocês é que, realmente, essa diversidade ela está relacionada com diferenças genotípicas, diferenças genéticas dentro da mesma espécie, ou dentro da Leishmania brasiliensis. Aqui nós temos o perfil de citocinas em diferentes formas clínicas
da infecção causada pela Leishmania brasiliensis. Nós dosamos aqui interferon gama, IL-4, dosamos também IL-10, TNF e IL-17. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque os dados são muito grandes, a gente não vai ver isoladamente, é que, obviamente, que os indivíduos com leishmaniose mucosa ele têm uma maior resposta a TH1, eles produzem mais interferon gama do que todo o resto. Em segundo lugar, os pacientes com leishmaniose cutânea, depois os indivíduos com leishmaniose atípica, mas tanto o indivíduo com leishmaniose disseminada, tanto os indivíduos com leishmaniose cutânea, que produzem muito menos interferon do que os pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosa, eles têm predominantemente uma resposta a TH1. Ou seja, a produção de interferon gama nesses pacientes predomina sobre a resposta a TH2, ou seja, sobre a produção de L4, IL5 e de L13, que não estão aqui mostradas, mas o aspecto ou a dosagem se assemelha àquilo que a gente observa aqui com relação à interleucina 4. O TNF é uma citocina inflamatória e tem sido reconhecido mais recentemente como tendo um importante papel na patologia da leishmaniose tegumentar, e ela se encontra também elevada, mais elevada na leishmaniose cutânea e na leishmaniose mucosa, e a L17, que é uma outra via inflamatória e que ela predomina nos indivíduos com forma atípica da doença. Mas nós vamos ver que essa produção de citocinas diferenciada entre essas formas clínicas, ela é dependente do estímulo da leishmania. Ou seja, se você estimula a célula de um paciente com um isolado de cutânea e um isolado de mucosa, ou um isolado de cutânea e um isolado de disseminada, nós vamos obter respostas diferentes. Porque quem domina na realidade ou quem induz essa resposta diferente é o parasito. Então, são essas diferenças genotípicas entre o parasito que fazem com que a gente tenha essa diferença com relação à resposta imune e não somente uma característica diretamente vinculada ao hospedeiro. Eu destaco aqui essa forma subclínica da infecção por Leishmania brasiliensis, porque esses indivíduos são os indivíduos putativamente resistentes à infecção causada pela Leishmania brasiliensis. Então, eu acho que é de grande importância que a gente entenda como esses indivíduos controlam a doença. Durante anos a fio, a construção de uma vacina contra a leishmaniose tegumentar esteve voltada na indução de uma resposta TH1 forte. Mas nós temos visto aqui, mostramos aqui, que essa resposta TH1, embora ela tenha relação importante com a destruição do parasito, ela não consegue destruir completamente a leishmania e o indivíduo desenvolve doença pela resposta inflamatória exacerbada. Esses indivíduos, como eu já citei anteriormente, eles não produzem pouco interferon gama, que é a principal citocina ativadora de macrófago para matar a leishmania. Eles produzem pouco interferon, mas eles, na verdade, eles matam mais a leishmania. Esses indivíduos são reconhecidos porque eles apresentam um teste intradérmico positivo com antígeno solúvel de leishmania, ou, in vitro, eles produzem interferon gama em células de sangue estimuladas com o antígeno solúvel de leishmania. Destaco aqui, mais uma vez, que indivíduos com infecção subclínica produzem menos interferon e outras pró-inflamatórias citocinas do que as células de pacientes com leishmaniose cutânea, mas eles são capazes de controlar a infecção por L. brasiliensis, o que não acontece com os pacientes com leishmaniose cutânea. Vamos rever um pouco aqui os mecanismos de defesa contra a leishmania. O principal mecanismo, como eu já citei, contra os patógenos intracelulares, é a ativação de macrófago por interferon gama. Os neutrófilos são as primeiras células que migram para o sítio de penetração da leishmania e eles têm capacidade de matar a leishmania. Eles podem matar a leishmania pelo boost oxidativo, ou seja, pela produção
de substâncias de espécies reativas de oxigênio, ou podem produzir, como descrito também pela professora Elvira, pela formação de redes extracelulares, né? Baseado na expressão de CD14 e CD16, os monócitos são classificados em clássicos, intermediários ou inflamatórios e não clássicos. E é interessante que essa classificação, ou cada monócito que apresenta uma característica dessas, ele tem funções diferentes. Por exemplo, os monócitos intermediários ou inflamatórios, eles são as principais fontes de citocinas pró-inflamatórias na infecção pela Leishmania brasiliensis, enquanto que os monócitos clássicos são aqueles que são responsáveis, ou os principais responsáveis, pela destruição do parasita. Como a gente já citou, a destruição da Leishmania é mediada principalmente por substâncias reativas de oxigênio e através também do óxido nítrico, isso em estudos variados com as mais diferentes espécies de Leishmania. Mas nós vamos mostrar que, com relação à Leishmania brasiliensis, a morte do parasita é predominantemente mediada pelas espécies reativas de oxigênio. Finalmente, e mais importante do que tudo, é que, a despeito de esses indivíduos que são infectados por Leishmania brasiliensis apresentarem uma resposta que é, teoricamente, a resposta protetora, ou seja, uma resposta TH1, eles produzirem interferon gama, que é a principal citocina ativadora de macrófago, e eles terem a capacidade de matar a Leishmania, grande quantidade de parasita ainda persiste nas células do hospedeiro e fazem com que a infecção progrida para o aparecimento da doença. Os primeiros dados que eu vou apresentar de experimentais são relativos à avaliação do busto oxidativo em monócitos de indivíduos infectados com Leishmania brasiliensis. E o objetivo foi determinar o papel de espécies reativas de oxigênio e do óxido nítrico no controle da infecção pela Leishmania brasiliensis. Nós obtivemos células mononucleares do sangue periférico por gradiente de densidade, usando Ficol e PAC. Algumas vezes nós utilizamos nos experimentos as próprias células mononucleares, em outras situações também por gradiente de densidade. Por gradiente de densidade, nós isolamos os monócitos para estudar os monócitos. Essas células foram infectadas com L. brasiliensis na proporção de 5:1. Elas foram pré-incubadas com DPI, que é um inibidor da NADP oxidase, ou com LNMA, que é um inibidor de ainose, e foram marcadas com dihidrorodopina para medir o busto oxidativo. O DPI, ou o inibidor da NADP oxidase, ele tem a finalidade de bloquear as espécies reativas de oxigênio, impedir a formação das espécies reativas de oxigênio. O LNMA, ele impede a formação ou a produção do ácido nítrico. E a dihidrorodamina é que é utilizada para avaliar a expressão da dihidrorodamina, é avaliada para pensar o busto oxidativo, isso feito através de uma análise de FACS. Nós temos aqui o primeiro dado mostrando que monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea, eles produzem níveis elevados, tem uma produção elevada das espécies reativas de oxigênio após a infecção com Leishmania brasiliensis. Nós temos aqui dados tanto de indivíduos com leishmaniose cutânea ou indivíduos sadios, eles são dados semelhantes. Eu vou me centrar mais com relação à leishmaniose cutânea. O PMA é um forma-oeste, que é o controle positivo para a produção de espécies reativas de oxigênio, e também de óxido nítrico. E o que nós observamos aqui é que a infecção pelo L. brasiliensis
induz a produção de espécies reativas de oxigênio em uma concentração muito parecida com o próprio controle positivo, ou seja, com o Formo-Oeste, indicando que não existe nenhum empecilho dos monócitos dos pacientes com leishmaniose cutânea em ter um boost oxidativo, porque eles produzem realmente uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio. Isso a gente não observa, entretanto, com relação ao óxido nítrico. Aqui nos controles fica muito nítido que quando você estimula com o Formo-Oeste, você tem uma produção de óxido nítrico, mas a infecção por L. brasiliense, ela não induz a produção de óxido nítrico. Aqui também, essa produção de óxido nítrico é baixa quando os indivíduos quando os monócitos são infectados pela Leishmania brasiliense. Então, a Leishmania brasiliense induz predominantemente a secreção de espécie reativa de oxigênio, ou seja, peróxido de hidrogênio, oxigênio nascente, etc. Esse dado aqui vai mostrar exatamente quando você inibe a produção da espécie reativa de oxigênio pela inibição da NADP oxidase, ou quando você inibe a produção do óxido nítrico, o efeito que isso tem com relação à multiplicação das leishmanias. E é muito claro que aqui nós temos o oxidativo boost, ou seja, a expressão de dihidrorodamina. Nas células não infectadas, essa produção de dihidrorodamina é muito baixa. Nos indivíduos quando esses monócitos são infectados por Leishmania brasiliense, essa produção se eleva e fica muito semelhante. Quando você trata, eu mostrei antes, muito semelhante ao Formo-Oeste, quando você trata essas células com LNMA, ou seja, impede a formação do óxido nítrico, isso daí não altera o boost oxidativo. Mas quando você utiliza a DPI, que é um inibitor da expressão de espécies reativas de oxigênio, aí você tem realmente uma queda do boost oxidativo. Aqui você tem também a mesma coisa, apenas que, em vez da infecção por L. brasiliense, a infecção por Formo-Oeste. Aqui o Formo-Oeste, obviamente, que ele induz um grande boost oxidativo, e quando você, na realidade, utiliza o LNMA, ou seja, inibe o óxido nítrico, você não altera esse boost oxidativo, mas quando você utiliza o inibitor do NADP oxidase, você inibe esse boost oxidativo, você diminui a expressão de dihidrorodamina. Isso também acontece nas células de indivíduos sadios. Nesse slide aqui, nós mostramos agora a capacidade de penetração da leishmania, fagocitose, e também a morte desses parasitas em culturas de células de monócitos. Ou seja, os monócitos são infectados pela leishmania brasiliense, numa proporção de 5:1, e são incubados por 28, 48, 72 horas, e no lado esquerdo é avaliado o percentual de células infectadas, e no lado direito é avaliado o número de parasitos por 100 monócitos. O que esse dado mostra, e que é muito claro aqui, é que quando você, na realidade, infecta as células de indivíduos com leishmaniose cutânea ou de controles sadios com L. brasiliense, o que acontece é um aumento com relação ao número de células infectadas, e somente 72 horas depois é que se observa um pouco da morte dos parasitas. Isso também é observado com relação quando você conta o número de amastigotas intracelulares. Essas amastigotas, se na verdade nós tivéssemos um mecanismo eficaz de morte da leishmania, e vocês vão ver isso provavelmente nos próximos slides, aí essa queda era de imediata, logo 24 horas você ia notar uma diminuição no número de parasitas. Mas aqui, na realidade, você tende a se manter ou aumentar esse número de parasitas, e posteriormente eles só caem com 72 horas. Eu lembro também aqui
que essa avaliação é uma avaliação importante, onde nós contamos as células infectadas e o número de parasitas intracelulares. Mas, na dinâmica desse processo, vocês imaginam que, dentro dessas células, a gente não sabe se esses parasitas estão vivos ou mortos, ou seja, se esses parasitas são viáveis ou não. Por outro lado, durante esse período de cultura, as próprias leishmanias, elas matam células infectadas, ou seja, vários parasitas são liberados no sobrenadante. E isso daí se perde quando você faz esse tipo de contagem, porque essa contagem é somente dos parasitas intracelulares. Então, nós vamos ver que você pode, ao fim dos 72 horas, você troca o meio de cultura por um meio de cultura de células, que nesse caso aqui é o RPMI 1640, pelo meio de Schneider, e aí você pode determinar quantos parasitas você tem nos sobrenadantes dessas culturas. É exatamente isso que a gente mostra aqui, ou seja, são os parasitas viáveis. E esses parasitas permanecem viáveis quando você infecta ele com Aedes brasiliensis, você tem muito parasita viável. E o dado aqui mostra, mais uma vez, que se você inibe o óxido nítrico ou inibe as espécies reativas de oxigênio, peróxido, hidrogênio, oxigênio nascente, você aumenta o número de parasitas viáveis. Mas se você inibe o óxido nítrico, você realmente não altera esse número de parasita, frisando mais uma vez que o óxido nítrico tem pouco ou nenhum papel na morte da Leishmania brasiliensis e que essa morte é mediada principalmente pelas espécies reativas de oxigênio. Adianta a gente aumentar essa espécie reativa de oxigênio para matar mais parasitas? Provavelmente não. Essa já é uma produção muito grande. Ou seja, o problema é que algumas dessas leishmanias, elas persistem mesmo diante de um ambiente inóspito, mesmo diante de uma resposta inflamatória exacerbada. Elas conseguem sobreviver. Nesse dado aqui, eu quero voltar aos indivíduos com infecção subclínica para exatamente mostrar para vocês como eles se comportam completamente diferente dos pacientes com leishmaniose cutânea. Mais especificamente, os monócitos dos indivíduos com infecção subclínica se comportam completamente diferente dos monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea. Aqui, o número, você tem o percentual de células infectadas, e, mais uma vez, aquilo que eu mostrei anteriormente, ela cresce e somente depois de 72 horas cai. Isso nas células monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea. Todavia, com os monócitos de indivíduos com infecção subclínica, isso começa a cair. E aí você tem, na verdade, esse tipo de redução, ou seja, esses indivíduos realmente eles controlam mais a infecção. E tanto aqui com o número de células infectadas ou percentual, e aqui o número de parasitas em 100 células, os indivíduos com infecção subclínica têm muito menos parasitas do que os indivíduos, os monócitos dos indivíduos com leishmaniose cutânea. Ou seja, indivíduos com infecção subclínica têm um maior poder de destruir a Leishmania brasiliensis do que os indivíduos com leishmaniose cutânea, e essa destruição é mediada por uma via diferente do boost oxidativo, desde que esses pacientes apresentam um boost oxidativo muito menor do que os pacientes com leishmaniose cutânea. Em sumário dessa primeira fase, a mesma espécie de leishmania, ou seja, a Leishmania viana brasiliensis, causa leishmaniose cutânea mucosa disseminada e infecção publiquina. Como não existe em nenhuma das formas dessas uma incapacidade de se produzir interferon gama, ou seja, a resposta desses indivíduos predominantemente é do tipo TH1, é provável que diferenças entre os isolados de L brasiliensis desempenhem um papel importante no aparecimento dessas formas clínicas diferentes. A morte da Leishmania brasiliensis é mediada por espécie reativa de oxigênio
com nenhum ou muito pouca participação de óxido nítrico. Entretanto, a despeito dos monócitos macrófagos apresentarem um grande bucho oxidativo, isso os monócitos dos pacientes com leishmaniose cutânea, mucosa e disseminada, eles não conseguem destruir a leishmania e parasitas sobrevivem e esses parasitas determinam a progressão da infecção para a doença. Finalmente, monócitos de indivíduos com infecção subclínica têm uma maior habilidade de prevenir a internalização dos parasitas e também de destruir os parasitas intracelulares do que as células de pacientes com leishmaniose cutânea. Na segunda parte dessa apresentação, eu vou me dedicar a quais são essas diferenças entre espécies na Leishmania brasiliensis e o que é que, na verdade, elas provocam. Eu devo lembrar que, no passado, cerca de 20% dos pacientes com leishmaniose tegumentar, na área endêmica de Porto de Pedra, eram infectados pela Leishmania mexicana moçambicense, mas após o ano 2000, somente Leishmania brasiliensis tem sido isolada dos pacientes nessa área endêmica. A L. brasiliensis, nessa região, ela é polimórfica e diferenças em diaplóticos no locus do cromossoma 28 estão associados com a disseminação da leishmaniose. Essa foi a primeira disseminação do parasito e com a leishmaniose disseminada. Essa foi a nossa primeira observação. Mas, mais recentemente, nós documentamos que as diferenças genotípicas entre o isolado de Leishmania brasiliensis estão associadas com as diferentes formas clínicas, realmente, que aparecem nessa região, inclusive com as formas atípicas, forma mucosa e forma disseminada, e também com a falha da terapêutica do anticorpo. Eu devo agradecer aqui ao colega Albert Sherif, que é, na verdade, a pessoa que tem conduzido predominantemente esses estudos relacionados com o polimorfismo de Leishmania brasiliensis. E nessa tabela aqui, nós estamos vendo que é uma tabela grande e onde nós temos aqui o risco relativo de desenvolvimento de uma determinada forma clínica da doença. Aqui, no caso, o risco relativo de desenvolvimento da leishmaniose diferente, da leishmaniose disseminada, de acordo com os diferentes haplótipos apresentados. E o que nós vemos aqui é que essas diferenças no cromossoma 28, de alguns parasitos, eles se associam 8,6 vezes com a ocorrência da leishmaniose disseminada, e nesse caso aqui, tem um risco 9,5 vezes maior do indivíduo ter leishmaniose disseminada quando ele é infectado por esse tipo de parasita, mostrando realmente a importância das diferenças intraespécies de L. brasiliensis no desenvolvimento das formas clínicas. O Gabriel Grimaldi, nessa época, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, e se mudando, na verdade, da Bahia, mas ainda com os macacos, na Fiocruz do Rio de Janeiro, ele fez essa nossa colaboração conosco e ele avaliou se diferenças genotípicas entre os isolados de Leishmania brasiliensis influenciavam o desenvolvimento de formas clínicas diferentes da leishmaniose no macacos rhesus. Não, nós passamos para o Gabriel, isolados de leishmaniose cutânea, isolados de leishmaniose mucosa, isolados de leishmania disseminada, que tinham genótipos diferentes, e ele pegou esses isolados e ele infectou os macacos com esses isolados. Um total de 18 macacos machos foram utilizados, 6 em cada grupo, ou 6 infectados com uma cepa originária de uma leishmaniose cutânea, 6 de uma cepa de leishmaniose mucosa e 6 originários de uma cepa de leishmaniose disseminada. O padrão do inóculo foi de 10 a 7 cromastigoto, e isso foi injetado intradermicamente no antebraço de cada macaco. Os animais foram examinados semanalmente até 24 semanas
para determinar o aparecimento de lesões. O A significa que o animal foi injetado pela espécie, pelo isolado da leishmaniose cutânea, e o que nós vemos aqui, já de imediato, é que aquele B, o isolado B, que era o leishmaniose disseminada, esse isolado induziu uma lesão. Todos eles apresentaram uma lesão clássica, uma lesão ulcerada, com bordas elevadas bem localizadas, mas o diâmetro dessa lesão e o diâmetro total da lesão foi maior nos indivíduos, nos macacos que foram infectados com o isolado de leishmaniose disseminada do que com o isolado de leishmaniose cutânea ou com o isolado de leishmaniose mucosa. Mais importante do que isso, metástases, ou seja, o aparecimento de lesões em outros sítios, além do antebraço, só foi observado dos macacos que foram infectados com os isolados de leishmaniose disseminada. Com esses isolados, depois de algumas semanas, ele começou a observar o aparecimento de lesões satélites, lesões nodulares e ulceradas satélites da lesão primária, e, posteriormente, esses indivíduos, esses macacos desenvolveram lesões ao nível da pata, ao nível de região cervical e ao nível da mucosa, como a gente observa também na leishmaniose disseminada. 40% dos indivíduos com leishmaniose disseminada, além das múltiplas lesões cutâneas, eles têm também lesão mucosa. Ou seja, realmente, o Gabriel conseguiu aqui retratar no macaco que o parasito, a fonte do parasito, ela é a responsável pelo aparecimento dessas diferentes formas clínicas. Nesse slide eu mostro um desenho experimental do que quando nós avaliamos com relação agora, olhando a capacidade de monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea e de pacientes com leishmaniose disseminada de destruir isolados que viessem de leishmaniose cutânea ou de leishmaniose disseminada. Ou seja, isolados de leishmaniose brasiliense de pacientes com cutânea ou disseminada foram usados para infectar monócito de pacientes dessas duas formas clínicas. Foi avaliada a internalização e proliferação desses parasitos por microscopia óptica, foi avaliado o respiratório grosso, a expressão de toll-like receptors e a produção de citocinas por ELISA também, quando utilizamos esses isolados diferentes. Nesse caso aqui, nós temos o percentual de células infectadas e aqui nós temos o número de parasitas intracelulares. E o que chama atenção aqui, que na verdade, claramente, é de que, desde 2 horas, e essa diferença é significante, a internalização de parasitos vindos de pacientes com leishmaniose disseminada, eles penetram mais do que os isolados de leishmaniose cutânea. E assim persistem por um período de tempo maior. Isso ocorre tanto no monócito da leishmaniose disseminada, como no monócito dos indivíduos com leishmaniose cutânea. Também com relação ao número de parasitas intracelulares, tanto em um como em outro, sempre os isolados de disseminada, o círculo cheio preto, eles induziam mais parasito do que, na realidade, os brancos, os círculos brancos que se representam os isolados de cutânea. Isso tanto no isolado de disseminada como de cutânea, embora fosse mais evidente no isolado de disseminada. Aqui é um dado mais por indivíduos sadios, onde isso acontece em menor extensão. Realmente, isso chama a atenção de que a origem dos monócitos tem também tem uma importância também nessa proliferação e nessa internalização, como nós vamos ver em slides subsequentes. Quando nós olhamos, por exemplo, com relação à expressão de toll-like 2 e toll-like 4, uma observação interessante é que, tanto com relação a toll-like 2 como toll-like 4, vocês notam que
o isolado de leishmaniose cutânea e o isolado de disseminada, eles não modificaram a expressão do Toll-like receptor nos monócitos de leishmaniose cutânea. Todavia, quando nós utilizamos os monócitos de leishmaniose disseminada, os isolados de leishmaniose disseminada induziam muito mais o Toll-like 2 do que os isolados de pacientes com leishmaniose cutânea. Isso também a gente vê aqui com relação ao Toll-like 4, onde não tem diferença com relação à expressão de Toll-like 4 em monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea, mas essa expressão de Toll-like 4 ela é muito maior nos monócitos de leishmaniose disseminada, quando ele é infectado por um isolado de disseminada do que por um isolado de cutânea. Isso, então, mostra que os isolados, a fonte dos isolados tem uma grande importância, mas que também os monócitos dos indivíduos eles têm também uma participação nessa patogênese da doença, e mais aqui especificamente na internalização e na multiplicação de parasitas. Essa situação aqui, viu, pessoal, fica mais viável, fica mais evidente quando nós olhamos a disseminação ou olhamos a viabilidade dos parasitas, tanto em monócitos de pacientes com leishmaniose disseminada, como em monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea. Nos monócitos de pacientes com leishmaniose cutânea, independente da origem do parasito, o número de células de promastigotas viáveis era parecido. Entretanto, quando você utiliza na cultura os monócitos dos pacientes com leishmaniose disseminada e eles são infectados por um isolado de disseminada, eles permanecem mais vivos ao nível das células do que, na verdade, os isolados de leishmaniose cutânea. Esse é praticamente um slide final com relação aos dados de experimentos in vitro, e aqui nós olhamos a produção de algumas citocinas relacionadas com a resposta imunolata e, mais especificamente, citocinas que são induzidas principalmente por monócitos e macrófagos. Aqui nós pegamos macrófagos e infectamos macrófagos com isolado de disseminada e com isolado de cutânea, e encontramos que a produção de CXCL9 e CXCL10 eram maiores nos monócitos que eram infectados com isolado de cutânea do que o monócito que era o isolado de disseminada, do que ele era quando se utilizava o isolado de leishmaniose cutânea. E um dado semelhante com relação a CXCL10, de novo, o isolado de disseminada, ele induzia uma resposta inflamatória muito maior do que o isolado de cutânea, isso em macrófagos de pacientes com leishmaniose disseminada. Sumário em conclusão desses dados, a infecção subclínica por L. brasiliensis está associada com a maior capacidade dos monócitos de prevenir a internalização do parasita e de matar a Leishmania brasiliensis. Diferenças genotípicas no cromossoma 28 da Leishmania brasiliensis. Essas diferenças estão associadas com diferentes formas clínicas da leishmaniose tegumentar, gravidade da leishmaniose cutânea e com a falha ao tratamento com antimônio. Não mostrei aqui tanto dado de falha de resposta terapêutica, mas só para vocês terem uma noção. Esse é um dos grandes desafios de tratar pacientes nessa área endêmica, onde você tem uma falha ao antimoniato de meglumina, que varia de 40% a 60%. Na leishmaniose cutânea, e mais ainda, obviamente, na leishmaniose disseminada. Isolados de L. brasiliensis, de pacientes com leishmaniose disseminadas, eles penetram mais e proliferam mais em monócitos que os isolados de leishmaniose cutânea, e isso ocorre independente da fonte de célula, mostrando que aí somente o parasito tem a importância na internalização e nessa proliferação. Todavia, quando você, na realidade, aprofunda mais e olha com relação aos parasitas viáveis, você vê que, na realidade,
Os monócitos de disseminado, quando eles são infectados com isolado de disseminado, eles, na verdade, esses isolados se multiplicam muito mais no monócito disseminado do que no monócito de leishmaniose cutárea. Os macrófagos infectados com isolado de leishmaniose disseminada produzem maior concentração de citocinas pró-inflamatórias, CXCL9, CXCL3, que células dos infectados com o isolado de leishmaniose cutânea. E isso tudo mostra que as diferenças genotípicas entre isolado de leishmania brasileirense e a habilidade de monócitos e macrófagos na destruição da leishmania são os principais fatores associados com não só a disseminação do parasita, mas com o aparecimento dessa diversidade, não só de formas clínicas, como a diversidade da apresentação da leishmaniose cutânea. Muito obrigado.